Olá, tudo bem? Eu sou Eliana Beazzoli, psicóloga, há mais de 20 anos atuando aí na área, e eu vou falar um pouco hoje o que pode nos ajudar no processo terapêutico, né? As pessoas às vezes têm uma visão equivocada que quem vai para terapia é quem tem transtornos psiquiátricos graves, né? Essas pessoas também virão para terapia. Mas irão para terapia também pessoas que estão vivendo coisas repetitivas e não estão tendo condições de melhorar a própria vida, né? Para falar sobre isso, eu vou usar uma das minhas especializações, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? O que Beck, que é o autor dessa teoria, traz para nós, que é muito interessante. Você vai ver o quanto é simples e o quanto às vezes a gente se atrapalha nisso no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente fala de cognição, nós estamos falando do que a gente vive, situações que a gente vive que podem ser mais ou menos impactantes para nós, né? Então, dependendo da forma como eu interpreto o que eu vivo, eu vou acabar cometendo erros cognitivos, né? Então, se eu interpreto de uma forma distorcida uma situação que eu estou vivendo, eu vou acabar me sentindo mal e vou acabar muitas vezes me comportando na direção do que eu imaginei que pudesse acontecer. E pasme, 95% do nosso sofrimento hoje respeita a coisas que estão apenas na nossa cabeça. Só 5% diz respeito a coisas reais e problemas. E se é problemas, a gente tem que parar e tentar resolver, né? Nota bem, né? Hoje eu vou trazer aqui apenas 10 erros de distorção cognitiva e eu gostaria muito que você fosse observando aí se isso acontece com você. E depois, se você quiser se aprofundar e conversar um pouco mais comigo, basta fazer isso no meu Facebook, eliana.beazzoli, ou no meu Instagram, tudo bem? Então vamos começar aqui pelo pensamento dicotômico. Vai notando se às vezes isso acontece com você. O pensamento dicotômico é o famoso tudo ou nada, 8 ou 80. As pessoas falam assim, eu sou assim, 8 ou 80. Bom, se você é 8 ou 80, nós precisamos melhorar você, né? Porque no médio e longo prazo, esse pensamento dicotômico, esse pensamento polarizado, que não enxerga o meio do caminho, que é tudo ou nada, ele leva a gente a ter raciocínios muito depressivos, né? O que é a depressão? De forma muito simplificada, é você acreditar que se não for do seu jeito, que as coisas não darão certo, que você ficará infeliz. Não é bem assim, né? Então a dicotomia, ela leva a gente a ficar infeliz muitas vezes. E a depressão, ela é a ausência da felicidade, né? Então sempre existe um meio do caminho, é fundamental a gente pensar nisso, né? Então, por exemplo, o seu marido todos os dias faz o café para você. De repente um dia ele não faz o café. Aí já vem na sua cabeça um juízo de valor. Ele não me ama mais. Ele não serve para ser meu marido. Óbvio que esse é um exemplo um pouco radical, mas isso acontece às vezes com as pessoas, né? Catastrofização, palavrinha complicada essa, né? É quando a gente exagera o tamanho do que a gente está vivendo. Esse é um erro de cognição típico de quem é muito ansioso, né? A catástrofe, né? Então quer dizer, você vive uma coisa desse tamanhozinho e a relevância se torna desse tamanhozão, né? Então, você imagina você lidar com isso no dia a dia, uma coisa pequena que se torna um monstro na sua cabeça, né? Outro erro de cognição, esse acontece bastante, é a minimização do positivo, né? Você não consegue se dar os créditos, você faz tudo bem feito, mas você só enxerga onde você erra. É a questão do nosso juiz interno, né, que é muito crítico. Esse juiz é interessante, né? Ele costuma aparecer dentro da gente e causa um dano muito relevante, né? Um outro erro é a argumentação emocional. As coisas dão errado na minha vida porque eu não sou uma boa pessoa. Opa, como assim? As coisas dão errado na vida da gente porque contingências acontecem, né? E
e não tem a ver, talvez, com a sua pessoa, né? O outro erro, esse, ele é muito frequente, eu vejo muito aqui no consultório, a rotulação, né? Então a pessoa, ela carrega ao longo da vida dela rótulos. Eu sou chato, eu sou feio, eu sou burro, homem nenhum presta. Você vai, o que que tem, Cecília? O que que tem é que isso, ao longo do tempo, fará com que a pessoa sinta raiva, né? Raiva porque nada é legal, nada dá certo. Ansiedade, né? E também a autoestima, ela começa a rebaixar. Se eu sou burro, se eu sou feio, logo não tem conserto. E todas as coisas com certeza têm conserto na nossa vida. E se não tiver conserto, a gente tem que mudar o nosso sentimento e tentar lidar melhor com isso, né? Um erro que eu noto muito, e muitas vezes eu também cometo, é a leitura mental. Você olha para uma situação, para uma pessoa, e você imagina o que está passando na cabeça do outro. E você não vê formas de interpretar aquilo diferente, né? Então você olha para o marido, ou você olha para um chefe, por exemplo. Você olha para o chefe e de repente você pensa assim, ele não vai com a minha cara. Você imagina o impacto disso no seu dia a dia. Ele não vai com a minha cara, vai fazer com que você não queira ter reuniões com ele, que você sinta-se desconfortável ao olhar no olho dele e assim por diante. Quer ver um outro exemplo? Meu filho não me ama, porque de repente o filho está triste com alguma coisa, está mais introspectivo, né? Então você vê, essa é a leitura de pensamento. Casais cometem muito isso, né? Eu vejo aqui no consultório, às vezes a pessoa nem falou ainda, mas o outro já está, eu já sei o que você está pensando. Como assim já sabe o que está pensando? É impossível a gente ler o pensamento da outra pessoa, né? Um outro tipo também bastante comum é a supergeneralização, né? Então você acaba colocando uma tinta, um colorido muito grande em situações que não devem ser interpretadas dessa maneira. Aqui tem um exemplo que eu acho bem interessante, né? Não sei se já ouviram falar, chama a síndrome do dedo podre, né? Já que eu tive um namorado, uma pessoa ruim na minha vida que me traiu, logo todos vão me trair. É um outro erro de cognição junto com esse. É o raciocínio em túnel, né? Você parte de uma premissa equivocada do raciocinar, entra no túnel, fica tudo escuro e aí lá dentro as coisas vão aumentando e piorando, né? Um outro erro comum, né, de cognição é a personificação. É você carregar a culpa no mundo nas suas costas. Você acreditar que eventos que não estão sob o seu controle e que de repente acontece algo ruim, que você tem a culpa por ter acontecido, né? Olha, as coisas não funcionam assim, né? Nem tudo está na nossa conta emocional e nem tudo está sob o nosso controle. Mas e se eu personificar? Então você vai acabar tomando para você coisas que não são suas, né? E o último erro aqui, não é o último, tem vários, né? Mas que eu vou falar hoje, é a vitimização. A vitimização é típico daquela pessoa, né, que acredita, aquele tipo de expressão, eu não tenho sorte. Sorte depende da sua ação. Então a vítima, ela padece duas vezes, que nada está no controle dela, as coisas deram errado por conta do professor, por conta do chefe, por conta do marido, por conta do filho, por conta da chuva, que está chovendo, né, que bom, por conta da chuva, mas nada está no controle dela, né? Bom, eu espero ter ajudado e eu gostaria que você entendesse o seguinte, isso é palco de terapia, porque você imagina se você cometer 1 ou 2 ou 3 erros de cognição no decorrer da sua vida. Por exemplo, se tudo você catastrofiza, né? O pior vai acontecer, catástrofe é isso, e eu não posso fazer nada. No final do dia, você vai estar com uma ansiedade beirando ao 10, de 0 a 10 é o máximo de ansiedade.
E você pode inclusive vir a desenvolver algum outro tipo de transtorno. Então é muito relevante isso, é você compreender onde nasce a interpretação de como você está fazendo e vivendo a sua própria vida. Muitas vezes o problema não está na nossa vida, muitas vezes o problema está na forma como nós estamos interpretando distorcidamente o que nós estamos vivendo, tá bem? Espero ter contribuído e qualquer coisa eu estou por aqui para trocar ideias com vocês, tá bem? Muito obrigada e um beijo e até o próximo.